As gêmeas da médica nunca sorriam, porém, quando ela chega em casa após um plantão, fica sem palavras com o que o porteiro fez. As chaves escaparam dos dedos de Renata e caíram no chão do corredor. 36 horas de plantão. 36 horas segurando a mão de pacientes, consolando famílias, tomando decisões que separavam a vida da morte, mas nada, absolutamente nada, a preparava para o que ela encontrava toda vez que abria aquela porta. Empurrou a maçaneta e entrou. Lá estavam elas, suas filhas, suas gêmeas de 7 anos, sentadas no sofá, lado a lado, os olhos fixos em algum ponto invisível da parede, as mãos pousadas sobre os joelhos, os corpinhos imóveis como duas estátuas de porcelana. Nem piscaram quando a mãe entrou. "Oi, minhas princesas", Renata disse, tentando manter a voz firme. A mamãe chegou. Nada. Ela largou a bolsa no chão e caminhou até as filhas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ajoelhou-se na frente do sofá e olhou para os rostinhos que tanto amava. Marina e Melissa, idênticas por fora, igualmente quebradas por dentro. Mamãe sentiu tanta saudade, sussurrou, esticando os braços para abraçá-las. As meninas não se moveram, não inclinaram o corpo na direção dela, não ergueram os bracinhos. Quando Renata as envolveu, sentiu aquela rigidez que já conhecia bem demais. Era como abraçar duas bonecas, corpos presentes, almas ausentes. 2 anos. 2 anos desde que o pai das gêmeas fez as malas numa manhã de terça-feira, disse que ia comprar pão e nunca mais voltou. 2 anos desde que Marina parou de cantar no banho. 2 anos desde que Melissa guardou os lápis de cor e não tocou mais neles. 2 anos de silêncio. Renata soltou o abraço e forçou um "Vocês estão com fome? A mamãe pode fazer aquele macarrão que vocês gostam." Marina olhou para a irmã. Melissa olhou para Marina. Depois, as duas voltaram a encarar o nada. A médica engoliu o nó que se formou na garganta e se levantou. Vou tomar um banho rápido, tá? Já volto." Caminhou até o quarto com as pernas bambas. Fechou a porta atrás de si. E só então, quando tinha certeza de que as filhas não podiam ouvi-la, ela desabou. As lágrimas vieram sem pedir licença. Escorreram pelo rosto dela enquanto apertava o travesseiro contra o peito, sufocando os soluços. Ela era médica. Salvava vidas. Consertava corpos quebrados todos os dias. Mas não conseguia consertar as próprias filhas. Que tipo de mãe eu sou? A pergunta martelava na cabeça de Renata como uma sentença de morte. Ela trabalhava demais. Passava noites fora. Deixava as meninas com babás, com vizinhos, com qualquer um que pudesse ficar com elas, enquanto corria para o hospital. E Marina e Melissa, elas se fechavam cada vez mais. Renata limpou o rosto e respirou fundo. Não adiantava chorar. Chorar não trazia o ex-marido de volta. Chorar não fazia as filhas sorrirem. No dia seguinte, ela levou as gêmeas para a escola como sempre. As meninas caminharam em silêncio ao lado da mãe, cada uma segurando uma das mãos dela, mas sem apertar, sem transmitir calor, sem transmitir nada. Na porta da sala, a professora chamou Renata de canto. Dona Esther tinha mais de 50 anos e olhos que pareciam enxergar além do que as pessoas queriam mostrar. "Doutora Renata, posso falar com a senhora um minuto?" O tom dela gelou a médica por dentro. "Claro", respondeu, já sabendo que não seria uma boa conversa. Dona Esther olhou para os lados, certificando-se de que nenhuma outra mãe estava por perto. "As suas filhas", ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Elas não interagem com ninguém, não brincam no recreio, não respondem quando são chamadas. Ontem uma coleguinha tentou emprestar um brinquedo para Marina e ela simplesmente olhou através da menina, como se ela não existisse." O coração de Renata afundou no peito. "Eu sei que elas passaram por um trauma", continuou a professora. "Mas já faz 2 anos, doutora. Elas precisam de ajuda profissional." Renata quis gritar. Quis dizer que já tinha levado as filhas a 3 psicólogos diferentes, que já tinha tentado terapia individual, terapia em grupo, arte-terapia, que nenhum especialista conseguiu fazer Marina e Melissa falarem sobre o pai, sobre a dor, sobre o buraco que ele deixou quando foi embora,
mas ela só assentiu com a cabeça. Obrigada por me avisar, Dona Esther. Vou ver o que posso fazer. Saiu da escola com o peso do mundo nos ombros. O celular tocou quando ela estava entrando no carro. Era a mãe dela, Dona Carmen, a mulher que nunca perdia uma oportunidade de lembrar Renata das suas falhas. Alô? Renata, sou eu. Como estão as meninas? Estão bem, mãe. Bem? A voz de Dona Carmen subiu uma oitava. Eu liguei ontem e a babá disse que elas ficaram o dia inteiro no quarto sem fazer nada. Isso não é normal, Renata. Eu sei que não é normal, mãe. Eu estou tentando o quê? Ela cortou a filha. Se você trabalhasse menos e fosse mais presente, elas não estariam assim. Você é igual ao pai delas, sabia? Ausente. Sempre ausente. As palavras atingiram Renata como um tapa. Mãe, eu preciso trabalhar. Eu sustento essa casa sozinha. Desculpas, Renata, sempre desculpas. A ligação caiu. Renata ficou parada no estacionamento da escola por longos minutos, as mãos tremendo no volante. A culpa pesava como chumbo no peito. A mãe dela estava certa? Ela era uma mãe ausente? Estava repetindo os erros do homem que as abandonou? Os olhos vazios das gêmeas não saíam da cabeça dela. Naquela noite, depois de mais um plantão exaustivo, Renata chegou em casa esperando encontrar a mesma cena de sempre. A babá no sofá mexendo no celular. As filhas no quarto em silêncio, olhando para lugar nenhum. Mas quando abriu a porta, o apartamento estava vazio. Marina, Melissa, nada. Correu para o quarto das meninas, vazio. Banheiro, vazio. Cozinha, vazia. O pânico tomou conta dela. Desceu as escadas correndo, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Atravessou o hall do prédio, empurrou a porta de vidro e parou. Lá estavam as gêmeas, na portaria, sentadas no chão ao lado de um homem de uniforme azul, o porteiro do turno da noite. Rafael, se ela não se enganava. Mas não foi isso que fez Renata perder o fôlego. Foi o que ela viu na mão de Melissa, um lápis de cor, vermelho, apertado entre os dedinhos que não tocavam em cores há 2 anos, e no chão de cimento, um desenho, um sol, um passarinho e 2 meninas de mãos dadas. Pela primeira vez em muito tempo, o coração de Renata não doeu ao olhar para as filhas. Ele tremeu de esperança. Os pés de Renata pareciam pregados no chão. Ela estava ali, parada na entrada da portaria, tentando processar o que seus olhos viam. Suas filhas, as mesmas meninas que não reagiam a nada, que não demonstravam interesse por nada, que pareciam viver dentro de uma bolha impenetrável, estavam sentadas no chão frio de cimento, completamente absortas. E o motivo era um homem de uniforme azul, sentado de pernas cruzadas ao lado delas, contando uma história com a voz mais calma que Renata já tinha ouvido. E o passarinho procurou. Ele dizia, gesticulando suavemente com as mãos. Mas o ninho não estava mais na árvore. O vento forte tinha levado embora. Marina inclinou a cabeça. Melissa apertou o lápis vermelho entre os dedos. E aí? A voz de Rafael era quase um... Vocês acham que o passarinho desistiu? As gêmeas não responderam, mas fizeram algo que tirou o ar dos pulmões de Renata. Balançaram a cabeça. As duas, ao mesmo tempo, dizendo que não. Era a primeira reação que ela via das filhas em... Isso mesmo. Rafael sorriu. O passarinho não desistiu. Sabe o que ele fez? Ele construiu um ninho novo, galho por galho, folha por folha. E esse ninho novo ficou ainda mais bonito que o antigo, porque ele colocou amor em cada pedacinho. Renata sentiu as lágrimas subindo, mas engoliu. Não era hora de chorar. Era hora de entender o que estava acontecendo. Com licença. A voz dela saiu mais trêmula do que queria. Rafael ergueu os olhos e se levantou imediatamente. Ele devia ter uns 35 anos. Olhos castanhos, serenos. O tipo de pessoa que a gente olha e sente que pode confiar, mesmo sem saber por quê. Doutora Renata, ele disse, ajeitando o uniforme. Eu ia ligar para a senhora, mas... O que minhas filhas estão fazendo aqui? Ela interrompeu, o coração ainda acelerado. Onde está a babá? Rafael respirou fundo.
Eu encontrei as meninas no hall há mais ou menos 1 hora. Estavam sozinhas, sentadas no chão perto do elevador, chorando em silêncio. Chorando? As filhas de Renata não choravam. Não desde que o pai foi embora. Era como se as lágrimas tivessem secado junto com as palavras. Eu tentei ligar no interfone do apartamento. Rafael continuou. Várias vezes. Ninguém atendeu. Então eu trouxe elas aqui para a portaria, para ficarem seguras, e tentei acalmar elas com uma história enquanto esperava a senhora chegar. A raiva começou a subir pelo peito de Renata como lava. Gente, a babá não atendeu o interfone? Não, senhora, liguei umas 10 vezes. Renata olhou para as filhas. Marina e Melissa a encaravam agora, os olhinhos ainda um pouco vermelhos. Ela se ajoelhou na frente das meninas e segurou suas mãos. Vocês estão bem? A mamãe está aqui agora, está tudo bem. As gêmeas não responderam, mas também não desviaram o olhar. Era um progresso. Renata se levantou e olhou para Rafael. Obrigada, disse, e a palavra pareceu pequena demais para o que ele tinha feito. Muito obrigada por cuidar delas. Não precisa agradecer, doutora. Qualquer pessoa faria o mesmo. Mas ela sabia que não era verdade. Nem todo mundo teria a paciência de sentar no chão e contar histórias para 2 crianças que não reagiam a nada. Nem todo mundo teria essa gentileza. Renata subiu com as meninas para o apartamento. A cada degrau, a raiva crescia mais. Quando abriu a porta, encontrou exatamente o que esperava. A babá, uma moça de 20 e poucos anos que ela tinha contratado há 3 meses. Estava esparramada no sofá, com fones de ouvido enormes cobrindo as orelhas, os olhos fechados, a boca entreaberta, dormindo. Enquanto 2 crianças de 7 anos vagavam pelo prédio sozinhas. Acorda, Renata disse, a voz cortante como bisturi. A moça não se mexeu. A médica arranquei os fones da cabeça dela. Acorda. A babá deu um pulo, os olhos arregalados de susto. Doutora, que horas são? Você está demitida. A moça piscou, confusa. O quê? Mas... Minhas filhas saíram do apartamento, sozinhas. Estavam chorando no hall do prédio há 1 hora. E você estava aqui, dormindo, sem a menor ideia do que estava acontecendo. O rosto da babá ficou pálido. Eu só fechei os olhos 1 minutinho. Eu juro que... Não me interessa. Renata cortou. Pegue suas coisas e vá embora. Agora. A moça saiu 15 minutos depois, resmungando. Desculpas que ninguém quis ouvir. E Renata ficou sozinha, com 2 crianças que precisavam de cuidado integral. E um emprego que exigia que ela passasse noites inteiras fora de casa. O que eu vou fazer? Nos dias seguintes, a médica viveu um pesadelo logístico. Pediu trocas de plantão, implorou para colegas cobrirem seus horários, faltou a reuniões importantes, mas ela não podia continuar assim. Ia perder o emprego. E sem emprego, como pagaria as contas? Como cuidaria das filhas? Foi então que, numa noite de desespero, Renata desceu até a portaria. Rafael estava lá, como sempre, lendo um livro de capa surrada durante o turno calmo da madrugada. Doutora, ele se levantou surpreso. Aconteceu alguma coisa? Renata respirou fundo. O orgulho queimava a garganta dela, mas ela engoliu. Eu preciso de ajuda, admitiu. Estou sem babá. Não consigo encontrar ninguém de confiança a tempo. E eu tenho plantões que não posso perder. Ele a olhou em silêncio, esperando. As meninas gostam de descer para o playground à tarde. Ela continuou, as palavras saindo atropeladas. Eu sei que não faz parte do seu trabalho. E eu sei que é um pedido absurdo, mas... Será que você poderia ficar de olho nelas? Só até eu encontrar alguém. Eu posso pagar, Não precisa pagar. Ele a interrompeu gentilmente. Eu fico de olho nelas com prazer. Renata piscou, surpresa com a facilidade da resposta. Sério? Claro, elas são boas meninas. E o playground fica bem na frente da guarita. Não é trabalho nenhum. Naquela noite, a médica dormiu um pouco melhor. E nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. Toda vez que Renata chegava do hospital, as gêmeas estavam diferentes. Não era uma mudança dramática. Não era como nos filmes, onde a criança traumatizada de repente corre para abraçar a mãe. Era sutil, um brilho discreto nos olhos,
um relaxamento quase imperceptível nos ombros. Uma vez, Marina estava segurando uma florzinha que tinha colhido no jardim do prédio. Renata não perguntava muito, tinha medo de quebrar o encanto, mas ela observava. E observando, ela via Rafael, sempre por perto, mas nunca invasivo, sentado na guarita enquanto as meninas brincavam no playground, às vezes contando histórias, às vezes apenas presente, sem exigir nada, sem forçar nada, como um farol silencioso na escuridão. Mas nem todo mundo via as coisas como Renata via. Numa tarde de quinta-feira, ela recebeu uma notificação no celular. Era o grupo do condomínio, e a mensagem que apareceu na tela a fez gelar. Gente, vocês viram que a médica do 302 está deixando as filhas com o porteiro? Isso é negligência, não é? Uma mulher solteira deixando as crianças com um funcionário do prédio. Será que está rolando algo entre eles? Acho que deveríamos comunicar ao síndico. A mensagem era de Dona Beatriz. Cobertura, conhecida por todos como a fofoqueira oficial do prédio. Renata quis responder, quis se defender, mas os dedos dela tremiam demais e ela sabia que qualquer coisa que dissesse seria usada contra ela. Nos dias seguintes, o clima no prédio mudou. Vizinhos que antes a cumprimentavam com sorrisos, agora desviavam o olhar. O síndico, um homem barrigudo e carrancudo, passou a observá-la com desconfiança toda vez que ela cruzava o hall. E então, numa noite, Rafael não estava mais no playground quando as meninas desceram. Ele estava na guarita, atrás do vidro, e quando Marina e Melissa correram para chamá-lo, ele apenas acenou de longe. Um aceno triste, um aceno de despedida. Vem, tio! Marina puxou a mão da irmã em direção à guarita. Mas Rafael balançou a cabeça e apontou para o playground, indicando que elas fossem brincar. Renata não entendeu, não naquele momento. Mas quando subiu com as filhas para o apartamento e começou a preparar o jantar, aconteceu algo que a fez derrubar a colher no chão. Melissa puxou a blusa da mãe. Renata olhou para baixo. E sua filha, a mesma menina que não falava há 2 anos, abriu a boca e perguntou, com uma vozinha rouca de quem não usava as cordas vocais há tempo demais: Mamãe, por que o moço das histórias está triste? O mundo parou. Renata caiu de joelhos no chão da cozinha e abraçou a filha com tanta força que pensou que ia quebrá-la. E pela primeira vez em 2 anos, Melissa a abraçou de volta. Renata ficou ajoelhada no chão da cozinha por um longo tempo, abraçando Melissa como se a filha fosse desaparecer a qualquer momento. As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de esperança. Marina se aproximou devagar e, hesitante, colocou a mãozinha no ombro da mãe. As 3 ficaram ali, entrelaçadas, num silêncio que pela primeira vez não parecia vazio. Mas a pergunta de Melissa não saía da cabeça de Renata. Por que o moço das histórias está triste? As filhas dela não falavam. Não com ela, não com os psicólogos, não com ninguém. E, no entanto, a primeira frase que Melissa pronunciou em 2 anos foi sobre Rafael, sobre a tristeza dele, sobre algo que as meninas tinham percebido mesmo sem palavras. O que aquele homem tinha feito para criar uma conexão tão profunda com suas filhas? Renata precisava saber. Naquela mesma noite, depois de colocar as gêmeas para dormir, ela desceu até a portaria. O relógio marcava quase 11 horas e o prédio estava... Rafael estava sentado na guarita, os olhos fixos em algum ponto além do vidro. Quando viu Renata se aproximando, ele se levantou rapidamente. Doutora, aconteceu alguma coisa com as meninas? Não, ela disse, a voz embargada. Quer dizer sim. Aconteceu. Ele franziu a testa, preocupado. Renata respirou fundo. Melissa falou. Os olhos de Rafael se arregalaram. Falou? Pela primeira vez em 2 anos. Ela... Renata sentiu a garganta apertar. Ela perguntou por que você estava triste. Rafael ficou em silêncio. O rosto dele se transformou lentamente, passando de surpresa para algo que parecia dor. Uma dor antiga, guardada há muito tempo. Eu preciso entender. Renata continuou. Eu levei minhas filhas a 3 psicólogos diferentes, especialistas, gente com anos de estudo.
Nenhum deles conseguiu fazer Marina e Melissa reagirem a qualquer coisa. E você conseguiu em algumas semanas. Como? Rafael desviou o olhar. Os ombros dele se curvaram, como se carregassem um peso invisível. Doutora, eu não fiz nada de especial, eu só... Por favor, ela o interrompeu. Eu preciso saber. Não como médica, como mãe. O silêncio se estendeu entre eles. Renata podia ouvir o zumbido fraco das lâmpadas fluorescentes da portaria. Podia ouvir o próprio coração batendo. Finalmente, Rafael falou. Eu tive uma irmã. A palavra tive atingiu Renata como um soco no estômago. O nome dela era Luciana. Ele continuou, a voz baixa. Tinha 23 anos. Era a pessoa mais alegre que eu conhecia. Até que o noivo dela foi embora 3 semanas antes do casamento. Simplesmente sumiu. Deixou um bilhete dizendo que não estava pronto. Renata sentiu um arrepio percorrer a espinha. Luciana se fechou depois disso. Rafael prosseguiu. Parou de sair. Parou de atender o telefone. Parou de sorrir. Eu tentava conversar com ela, mas era como falar com uma parede. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Entende? Renata entendia mais do que gostaria. Eu achava que era só questão de tempo. A voz de Rafael tremeu. Achava que ela ia superar, que um dia ia acordar e voltar a ser a Luciana de antes. Então eu dei espaço. Não forcei. Esperei. Ele parou. Engoliu em seco. Quando voltou a falar, as palavras saíram quebradas. Eu esperei tempo demais. O coração de Renata se apertou. Rafael. Faz 3 anos, ele disse. 3 anos que eu acordo todo dia pensando no que eu poderia ter feito diferente, se eu tivesse ficado mais perto. Se eu tivesse insistido mais, se eu não tivesse achado que ela só precisava de tempo. As lágrimas escorriam, silenciosas pelo rosto dele agora. Ele nem tentava escondê-las. Eu era professor de educação infantil antes, amava meu trabalho. Mas depois que perdi Luciana, eu não conseguia mais olhar para aquelas crianças. Cada rostinho me lembrava dela, da menina que ela tinha sido, da mulher que ela nunca teve chance de se tornar. Renata não sabia o que dizer. Não existiam palavras certas para uma dor daquele tamanho. Eu larguei tudo. Rafael continuou. Vendi meu apartamento, saí da cidade onde morava e vim parar aqui. Trabalhar como porteiro foi a única coisa que eu consegui. Um trabalho onde eu não precisava me envolver com ninguém. Onde eu podia ficar invisível. Ele finalmente olhou para Renata. Mas aí eu vi suas filhas e eu reconheci nelas a mesma coisa que vi em Luciana. Aquele olhar vazio, aquele silêncio que grita por dentro. Aquela dor que ninguém consegue alcançar. A médica sentiu as próprias lágrimas escorrendo agora. Eu não podia salvar minha irmã. A voz de Rafael era quase um sussurro. Mas talvez eu pudesse ajudar suas filhas, não fazendo nada de especial, só ficando perto, sem exigir nada, sem forçar nada, só mostrando que tinha alguém ali, alguém que não ia embora. Renata entendeu. Finalmente entendeu. As filhas dela não precisavam de terapia. Não precisavam de especialistas tentando fazê-las falar sobre o trauma. Elas precisavam de alguém que simplesmente ficasse. Alguém que provasse dia após dia que nem todo mundo abandona. Obrigada, ela disse, e a palavra saiu encharcada de lágrimas. Obrigada por não desistir delas. Rafael acenou com a cabeça sem conseguir falar. Renata voltou para o apartamento naquela noite com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela história de Rafael. Leve pela esperança de que suas filhas estavam finalmente encontrando o caminho de volta. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois, Renata recebeu uma convocação formal. Reunião extraordinária de condomínio. Pauta única. Comportamento inadequado de funcionário. Ela soube imediatamente do que se tratava. Dona Beatriz, a vizinha do Cobertura, tinha feito sua jogada. Na noite da reunião, o salão de festas do prédio estava cheio. Moradores cochichavam entre si, lançando olhares curiosos para Renata quando ela entrou. O síndico, sentado à mesa principal, evitava encará-la. Dona Beatriz estava de pé no centro do salão, como uma promotora prestes a fazer seu discurso final.
Obrigada a todos por comparecerem. Ela começou, a voz carregada de falsa preocupação. Eu sei que é um assunto delicado, mas precisamos falar sobre o que está acontecendo neste prédio. Renata cerrou os punhos. Todos nós vimos, Dona Beatriz continuou. O porteiro do turno da noite, Rafael, tem mantido uma relação inapropriada com uma moradora. E pior, com as filhas menores dessa moradora. Murmúrios percorreram o salão. Eu não estou fazendo acusações, a vizinha disse, com um sorriso que dizia exatamente o contrário. Mas precisamos pensar na segurança das crianças, deste condomínio. Um funcionário que fica sozinho com as filhas de uma moradora contando historinhas, fazendo desenhos. Isso é normal? Isso é um absurdo. Renata se levantou, o rosto vermelho de raiva. A senhora terá sua vez de falar. Dona Beatriz a cortou. Por enquanto, eu gostaria de propor uma votação pela demissão imediata do funcionário Rafael por comportamento inadequado e suspeita de... A porta do salão se abriu com um rangido. Todos os olhares se viraram e Renata sentiu o coração parar. Ali, na entrada do salão, estavam Marina e Melissa, de mãos dadas, os olhinhos fixos em Dona Beatriz. E pela primeira vez em 2 anos as duas não pareciam ausentes, pareciam determinadas. O salão inteiro ficou. Renata olhou para as filhas sem conseguir se mover. Como elas tinham chegado ali? Quem tinha trazido as meninas? O coração dela batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Marina e Melissa permaneciam na entrada, as mãozinhas entrelaçadas, os olhos fixos em Dona Beatriz. Havia algo diferente nelas. Algo que Renata nunca tinha visto antes. Uma força silenciosa. Uma determinação que parecia muito maior do que aqueles corpinhos de 7 anos. Dona Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio. Quem deixou essas crianças entrarem? Ela perguntou, a voz esganiçada. Isso é uma reunião de adultos. Alguém tire essas meninas daqui. Ninguém se moveu e então aconteceu. Marina soltou a mão da irmã, deu um passo à frente, depois outro e outro. Caminhou pelo corredor central do salão, passando pelos moradores que a observavam em choque, até parar bem na frente de Dona Beatriz. A vizinha do cobertura olhou para baixo, para aquela menininha de olhar sério, e pela primeira vez pareceu desconfortável. O que você quer, criança? Ela perguntou, tentando manter a pose. Marina não desviou o olhar, e quando abriu a boca, a voz que saiu era firme, clara, uma voz que tinha ficado guardada por 2 anos esperando o momento certo para ser usada. O tio Rafael só conta histórias pra gente, ela disse. Você é má. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Beatriz ficou vermelha, depois branca, depois vermelha de novo. A boca dela se abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. Isso é um absurdo, ela finalmente gaguejou. Essa criança foi claramente manipulada para... Chega! A voz de Renata cortou o ar como um trovão. Ela caminhou até as filhas e se ajoelhou ao lado delas, colocando uma mão no ombro de cada uma. Depois se levantou e encarou os moradores do condomínio um por um. Vocês querem saber a verdade sobre Rafael? Ela perguntou. Então, eu vou contar. O salão estava em silêncio absoluto. Nem mesmo Dona Beatriz ousou interromper. Minhas filhas não falam há 2 anos, Renata começou, a voz embargada, mas firme. Desde que o pai delas nos abandonou sem explicação, elas se fecharam para o mundo. Não interagiam com ninguém. Não brincavam. Não sorriam. Era como se estivessem presas dentro de uma bolha de dor que ninguém conseguia penetrar. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Eu levei elas a 3 psicólogos diferentes, especialistas renomados. Gastei todo o dinheiro que eu tinha em terapias e tratamentos. Nenhum funcionou. Nenhum conseguiu fazer minhas filhas reagirem. Renata olhou para as gêmeas. Marina e Melissa olharam de volta para ela, e algo passou entre as 3. Silencioso, um amor que não precisava de palavras. E então apareceu Rafael. Ela continuou. Um homem que encontrou minhas filhas chorando sozinhas no hall do prédio porque a babá tinha dormido e esquecido delas. Um homem que, em vez de simplesmente ligar para o síndico ou chamar a polícia, sentou no chão frio da portaria
e contou histórias para duas crianças que ele nem conhecia, só para acalmá-las, só para fazê-las se sentirem seguras. Alguns moradores começaram a trocar olhares constrangidos. Vocês sabem por que Rafael fez isso? Renata perguntou. Porque ele perdeu alguém. Alguém que ele amava muito. Alguém que também se fechou para o mundo depois de ser abandonada. E ele não conseguiu salvá-la a tempo. A voz dela tremeu. Rafael carrega essa dor todos os dias. Mas em vez de deixar essa dor destruí-lo, ele transformou em propósito. Ele viu em minhas filhas a mesma ferida que não conseguiu curar na irmã. E ele decidiu que dessa vez seria diferente. Renata encarou Dona Beatriz. Esse homem que você está tentando destruir com fofocas e insinuações maldosas fez pelas minhas filhas o que nenhum especialista conseguiu. Ele devolveu a voz delas. Ele devolveu a esperança. E ele fez isso sem pedir nada em troca, só ficando perto, só mostrando que nem todo mundo vai embora. O silêncio no salão era absoluto. O síndico pigarreou, visivelmente desconfortável. Doutora Renata, Ele começou. Eu não sabia de nada disso. A gente só ouviu um lado da história e... Vocês estavam prontos para destruir a vida de um homem inocente, Renata completou. Sem perguntar, sem investigar. Só porque uma vizinha fofoqueira decidiu que era mais divertido inventar escândalos do que se preocupar com a própria vida. Dona Beatriz abriu a boca para protestar, mas uma voz a interrompeu. Ela tem razão. Todos se viraram. Dona Aparecida, uma moradora idosa, do terceiro andar, tinha se levantado. Ela devia ter uns 75 anos, cabelos brancos e olhos que tinham visto muita coisa na vida. Eu moro neste prédio há 30 anos, ela disse, a voz calma, mas firme. E eu vejo tudo o que acontece por aqui. Vejo quando as pessoas ajudam e vejo quando as pessoas destroem. Ela caminhou lentamente até Dona Beatriz. Você deveria ter vergonha, disse olhando nos olhos da vizinha. Enquanto você estava fofocando no grupo do condomínio, inventando histórias sórdidas, aquele homem estava curando duas crianças com amor, com paciência, com bondade. Coisas que você claramente não conhece. O rosto de Dona Beatriz se contorceu. Eu só estava preocupada com a segurança. Você estava entediada. Dona Aparecida cortou. E quis criar drama onde não existia. Mas dessa vez você foi longe demais. A vizinha do cobertura olhou ao redor, buscando apoio. Não encontrou nenhum. Os mesmos moradores que tinham concordado com ela minutos antes agora desviavam o olhar envergonhados. Sem dizer mais nada, Dona Beatriz pegou a bolsa e saiu do salão. Os saltos altos ecoaram no corredor até desaparecerem. O síndico se levantou, o rosto vermelho de constrangimento. Doutora Renata, em nome do condomínio, eu peço desculpas. Qualquer advertência contra o funcionário Rafael está anulada. E ele continuará no cargo pelo tempo que quiser. Renata assentiu sem forças para dizer mais nada. Naquela noite, depois que as meninas finalmente dormiram, ela desceu até a portaria. Rafael estava lá como sempre. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Vários moradores tinham passado durante a noite para apertar a mão dele, para pedir desculpas, para agradecer por cuidar das gêmeas. Quando Renata se aproximou, ele se levantou. Doutora, eu não sei como agradecer. Renata, ela o interrompeu. Me chama de Renata. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Renata. Nos meses que se seguiram, tudo mudou. Renata reduziu a carga de plantões no hospital. Não era fácil, e o salário ficou mais apertado, mas ela percebeu que algumas coisas valiam mais do que dinheiro. Tempo com as filhas era uma delas. Rafael, por sua vez, voltou a estudar. Ele se inscreveu num curso de atualização para professores de educação infantil. Dizia que estava na hora de parar de fugir do passado e começar a construir As gêmeas floresceram. Não foi uma mudança da noite para o dia, mas gradual, constante, como uma flor que se abre devagar ao sol da manhã. Marina voltou a cantar no banho. Melissa voltou a desenhar. E as duas não paravam de pedir para ver O Tio das Histórias. Uma noite, depois de colocar as meninas para dormir, Renata desceu até a portaria com 2 xícaras de café. Não era a primeira vez que fazia isso. Tinha se tornado um ritual. Ela entregou uma xícara para Rafael
e se sentou ao lado dele no banco da guarita. "O que você está lendo?" ela perguntou, apontando para o livro na mão dele. "Um livro sobre pedagogia infantil", ele respondeu. "Estou me preparando para voltar a dar aulas." Renata sorriu. "Você vai ser um professor incrível. Você acha?" "Eu tenho certeza." Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado através do vidro da guarita. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não era vazio, era cheio de possibilidades. Um ano depois, Rafael entrou no apartamento de Renata, não mais como visita. Ele tinha nas mãos uma caixa de papelão com suas poucas coisas, roupas, livros e uma foto emoldurada de Luciana que ele colocou na estante da sala, ao lado das fotos das gêmeas. "Tio Rafael!" Marina e Melissa correram da cozinha quando ouviram a porta abrir, mas elas não disseram tio. "Pai!" gritaram as duas, se jogando nos braços dele. "Você chegou!" Rafael se ajoelhou e abraçou as meninas com força, os olhos marejados. Renata observou a cena encostada no batente da porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de um amor que ela achava que nunca mais seria capaz de sentir. A cura das filhas dela não tinha vindo de consultórios ou remédios, tinha vindo de alguém que escolheu ficar em silêncio, sem exigir nada, até que o amor encontrasse espaço para florescer.